Ela é uma pessoa tão direta. Eu pensei, olhou-me diretamente e conseguiu dizer que não tem medo de mim. A cliente da minha casa, Waguri-san. O Rintaro ainda não conseguia acreditar que a Waguri era uma aluna da Kikyo. O ruivo fica resmungando com uma cara arrasada, falando que não dá mais. O que não dá mais? Pergunta o Rintaro. Ele conta que, de novo, hoje, elas ficaram encarando ele. O Rintaro pergunta pra ele, só agora que você tá incomodado com isso? Só agora mesmo, ele responde, falando que realmente ficou muito irritado hoje, devido a esse acontecimento. Falando que até pra ele, não é como se tivesse entrado na Chidori porque quis. Usami Shohei era o nome desse garoto ruivo. Quando os dois estavam conversando, quando mais dois amigos entram em cena, um deles falando que foi porque você só conseguia entrar aqui, não é? Deixando ele bem pistola nesse momento. Era o Natsuzawa Sako e o Yorita Ayato. Yorita pergunta se estavam conversando sobre a Kikyo, contando que elas também estavam encarando mal pro lado deles também hoje de manhã, deixando o Shohei indignado, já que o Sako era bem popular com as garotas, pelo visto. E até ele estava sendo mal encarado. No mínimo é um fenômeno estranho acontecendo por aqui. Vendo esses acontecimentos, concluiu que realmente a Kikyo e a Chidori não combinam um com o outro. O Usami fala que já ouviu falar algo assim, é fogo com óleo, não? E o Sako só responde pra ele que foi por pouco, é água com óleo, corrigindo ele. Nesse momento o Rintaro pensa naquela garota que acabou descobrindo que é da Kikyo. Ele ficou tão assustado agora há pouco que acabou fechando de repente a janela, sem pensar na cara da garota. E admite que foi super nojento isso. E se por acaso se ela odiasse ele até que entenderia. Nesse momento, interrompe o pensamento do Rintaro, perguntando se foi ele mesmo que tinha fechado a janela. Ele responde que sim, deixando os três bem curiosos, porque era bem raro disso acontecer, de ele fechar a janela. O ruivo pergunta pra ele se era tão horrível assim ver a vista do prédio da Kikyo, por isso que ele tinha fechado a janela. Ele imediatamente bate na mesa e fala que não foi nada disso, deixando os três surpresos nesse momento. Imediatamente ele se desculpa, falando que só foi o sol, que estava muito forte na cara dele, e por isso que tinha fechado, deixando o Usami bem surpreso, porque nem mesmo com o sol forte na cara dele, ele não fecharia a janela, deixando mais intrigado ainda nessa questão. Mas o ruivo fala que também ele tem uma hora que quer fechar a janela, só isso. Durante as aulas, ele não deixa de pensar na Waguri, se perguntando, ela está ali do lado, não? Perguntando a si mesmo se ela iria aparecer ou não na loja dele novamente, já que eles descobriram que um lado é da Kikyo e a outra é da Chidori, muito provavelmente ela não apareceria mais na loja dele, e que realmente foi bom ele ter descobrido isso de alguma forma, já que não teria nada de bom ela se envolvendo com ele, que é da Chidori, ainda mais sendo da Kikyo. Depois das aulas, o Usami pergunta pro Rintaro se queria brincar em algum lugar, e se dava também. O Rintaro olha rapidamente pro celular e como não havia nada da parte da mãe mandando mensagem para ajudar na sua loja, ele acaba aceitando inesperadamente o convite do Usami, deixando ele bem surpreso, falando que o Rintaro estava muito animado hoje, não? E parece que os quatro, iriam no karaokê. E o Rintaro fala que vai cantar por tudo que não tinha feito da última vez. Enquanto isso, acontece um tumulto ali na frente, logo na entrada da escola. Os quatro, percebendo isso, vão dar uma olhada do que está acontecendo. E chegando lá, na porta da entrada, avista uma garota da Kikyo, esperando por alguém. O Rintaro rapidamente percebe que era uma garota que ele mesmo conhecia. Era a Waguri, deixando todos os alunos da Chidori bem chocados do que estava acontecendo ali na frente da escola deles. Ainda mais o Rintaro, que ele mesmo conhecia essa garota, se perguntando por que ela tá aí, o que tá fazendo por ali. O Usami, não se contendo, vai lá rapidamente conversar com essa garota, perguntando o que uma Kikyo tá fazendo na Chidori, deixando a garota bem assustada, respondendo, gaguejando, falando que estava esperando por alguém. Percebendo
que estava incomodando a garota, o Rintaro rapidamente puxa o Ruivo pelo capuz, pedindo para ele não botar medo na garota, pedindo desculpas pelo acontecido para a Waguri. Nesse momento, ele achou que foi descoberto pelo Sami, mas sorte dele que ele estava pensando em outros assuntos. E até chorou, falando que estava com inveja dessa pessoa que a garota estava esperando. Rintaro só agradece pelo seu amigo não conseguir ligar os pontos e por ser bastante idiota. Nesse instante, chega duas garotas, perguntando o que você está fazendo, Kaoruko. Era a Ayo e a Suzuka, que estudava na Kikyo também, suas duas amigas, que veio rapidamente na direção da Kaoruko, dando uma investida no Ruivo, falando para não ficar em um lugar desses, e que deveria ir embora rapidamente. A Kaoruko tenta falar que queria ficar por mais um tempo, mas as duas garotas não deixam ela ficar. Enquanto isso, tá acontecendo um tumulto e só piora a cada minuto. As garotas da Kikyo ficam indignadas do que estava acontecendo por ali, falando que é mentira, não é? Por que aquelas garotas estão na Chidori? Se ficasse por mais um tempo ali, a burrice daquelas pessoas, daqueles estudantes da Chidori, iriam passar para elas. As duas garotas puxam a mão da Kaoruko, levando ela em direção à sua escola de volta. O Ruivo não aceitou aquela investida, então foi tentar parar uma delas, pedindo que pelo menos pedissem desculpas pelo que tinha acontecido. Mas uma delas só dá um tapão na mão do garoto com aquele olhar de desprezo e vai embora, deixando o Ruivo mais puto ainda. Indignado, ele fala: mas que merda tava acontecendo? Por que essas desgraças só acontecem comigo? É claro que acontece com ele. Afinal, o Saco mesmo falou que o Sami foi lá se meter aonde não foi chamado. Então, a culpa seria dele mesmo. E Yorita só fica se perguntando quem era essa pessoa que a garota estava esperando. O Ruivo ainda estava pistola e só quer esquecer esse evento ocorrido. E chama o Rintaro para ir para karaokê. Enquanto eles vão rumo ao karaokê, o Rintaro fica imaginando o que tinha acontecido, falando que ficou bem nervoso e diz que fingiu que era outra pessoa quando avistou a Waguri, se perguntando se alguém tinha descobrido que ele estava fingindo. Nesse momento ele se pergunta por que dela estava ali esperando por alguém da Chidori, se perguntando se era com ele que ela queria falar. Mas imediatamente ele nega essa possibilidade, argumentando que teria outra pessoa, outro conhecido na Chidori. É por isso que ela estava esperando. Mas logo ele pensa: e se fosse mesmo? Perdido em pensamentos, o Ruivo vê a cara estranha do Rintaro e pergunta: o que foi? Você tá muito estranho hoje, não? Falando que é sério. Eu nunca vi você fazendo uma cara dessas antes. Tá mais amedrontador do que o de sempre. O Rintaro não entende nada do que tá acontecendo e se pergunta se eu tô feliz, mostrando o rosto dele bastante feliz. Mas mesmo assim ele balança a sua cabeça, falando que deveria parar de pensar nisso. Afinal, ele de novo acabou assustando a garota no final das contas. E realmente seria melhor não encontrar essa garota novamente, porque causaria problemas de novo. Os quatro estavam no karaokê e o Sami estava lá com o microfone cantando, enquanto o Rintaro ainda estava perdido nos pensamentos, pensando na Kaoruko. O Saco percebe o quão desanimado ele está e pergunta se recentemente alguma coisa aconteceu com você, deixando o Ruivo bem surpreso, perguntando: é mesmo? E Yorita concorda com o Saco e fala que, analisando melhor, o Rintaro tá realmente estranho ultimamente. Saco fala que se você tá preocupado com alguma coisa, pelo menos ele seria a pessoa certa para ouvir o que tem a dizer. E também, além disso, sobre a ferida que ele fez na testa, já que ele não contou nada sobre o que tinha acontecido ainda. O Rintaro para por um momento e acaba se perguntando: será que devo falar para eles? Perguntando se deveria mesmo falar pros três o que tá acontecendo entre aquela garota que os três viram no portão da entrada da escola e ele, do que aconteceu até agora, desde o momento em que ele conheceu a garota até hoje. Pergunta se valeria a pena
Afinal, ele tá indeciso se iria contar pra eles ou não, porque ele tem certeza de que a resposta dele seria algo negativo. Pensando melhor, ele acaba respondendo pra eles que não foi nada e que tava tudo bem. Os dois, o Usami e o Yorita, só acaba aceitando e fala que se acontecer alguma coisa é só falar, viu? Dando esse apoio pro Rintaro. Mas o Saku, ele também teve que concordar, mas no fundo ele sabia que algo estava acontecendo com o Rintaro. Percebendo isso, o Ruivo pede desculpas por fazer ele se preocupar tanto com ele. O Natsuzawa só fala pra ele, é isso mesmo, Rintaro, deixando ele bem chocado com essa resposta. Depois, o Saku só fala pra um dos garotos passar o microfone pra ele porque ele iria cantar, algo que ele raramente fazia. Depois de se divertirem bastante no karaokê, de volta para casa, curiosamente ele vê as luzes acesas ainda, perguntando se ainda não estava fechado, já que já era às 7 da noite. Entrando na loja, ele fala que chegou e pergunta se estava aberto ainda a loja. Só que imediatamente avista a garota, a Waguri, que dá boas-vindas para ele. Surpreso, antes mesmo de ele perguntar o que você está fazendo aqui, ela imediatamente se curva, pedindo desculpas por ter feito toda aquela bagunça, dizendo que subestimou a inimizade entre a Chidori e a Kikyo. Rintaro, por sua vez, fala que não liga para isso e que estava tudo bem. Nesse momento, chega a mãe, falando que ele finalmente chegou, dando suas boas-vindas, dá uma bronca, falando que deveria, pelo menos, ter avisado pra ela o que estava fazendo, dizendo que a Waguri estava ali esperando por ele já faz um tempinho. Como estava sobrando bolo, ofereceu um pouco pra Waguri. Ela ia recusar, porque ainda já estava de partida, mas nesse exato momento, acaba roncando a sua barriga, deixando ela bem envergonhada, e os dois apenas ri. E o Rintaro pergunta pra ela se não quer comer juntos o bolo e acaba aceitando. Os dois se sentam na mesa e ela tá lá comendo o bolo com maior felicidade. Em um momento ela pergunta se o amigo do Rintaro estava bem. O Rintaro fala que tá tudo bem, afinal ele é bem forte, mas primeiro pergunta pra Waguri por que ela estava no portão da escola. Ela responde que queria encontrar o Rintaro. Ele pensa consigo mesmo, então era eu mesmo. Ela fala que vai parar de fazer algo tão imprudente, então pede desculpas novamente. Ao ouvir isso, o Rintaro fala que, na verdade, a culpa é dele por ter se metido nisso. Além disso, quando ele viu ela, ficou bem feliz, quase envergonhada, falando em pausas, afinal ele nem acreditou o que ele acabou de falar. A sua boca acabou se mexendo sozinho e falando algo que ele só estava pensando. E imediatamente pede desculpas pra ela, afinal foi algo nojento de se falar, pedindo pra ela esquecer o que ele tinha falado. Mas nesse momento, a Waguri fala que eu não quero, deixando os dois num momento bem constrangedora. Mudando de assunto, tentando esquecer esse momento vergonhoso, ele pergunta se ela não iria comer bolo. Ela fala que sim. Mudando um pouco de assunto, ele fala pra ela que pensou que não ia vir mais pra loja. Ela, não entendendo o que ele estava falando, acaba perguntando por que eu vim de repente? Tentando consertar, ele deixa claro, falando que achou que não viria mais, deixando ela bem chocada, perguntando pra ele por que você acha disso. Mesmo percebendo a cara estranha da Waguri, ele acaba continuando, falando que a gente é Kikyo e a Chidori, e como a Waguri é da Kikyo, então acabei pensando que não iria mais me visitar novamente. Afinal, se envolver comigo não iria dar em nada. Waguri acaba interrompendo o Rintaro, falando que ficou muito feliz quando soube que ele era o aluno da Chidori, e acaba se levantando, falando que vai embora. Antes de sair pela porta, ela fala que pensou que poderia conhecer um monte de coisas sobre o Rintaro, e assim saindo, agradecendo pelo bolo porque estava delicioso. Nesse momento ele percebe a cara triste que ela saiu, deixando ele bem surpreso, se perguntando por que ela fez aquela expressão. Ele não sabia o motivo, mas de uma coisa ele sabia: acabou a machucando novamente. Percebendo
na sua mesa que estava sobrando bolo. Aquela garota que comia alegremente o bolo, um monte de bolo atrás do outro, não deixando nenhum bolo para trás, acaba deixando metade do bolo ainda. No mínimo é bem estranho, deixando ele bem cabisbaixo. Chega a mãe, estranhando que a Aguri não estava ali e perguntando se ela tinha voltado para casa. E acaba vendo a cara assustadora do seu filho que estava bem abatido, perguntando se ele estava tudo bem, falando que não lembra de ter parido um esqueleto, puxando ele para a sala. O Rintaro fala tudo o que aconteceu durante a conversa entre a Aguri. Não acreditando no que tinha ouvido, a sua mãe pede para ele se abaixar um pouquinho e dá um peteleco na cara dele, nocauteando o Rintaro, pedindo para ele primeiro ir atrás da Aguri, porque tá bem de noite e é bem perigoso ela sair por aí sozinha indo para casa. O Rintaro apenas ignora, falando que a Aguri, ela diz que ficou bem feliz em saber mais sobre o Rintaro, e depois disso acaba falando que não entendeu mais nada. Indignada, ela fala que seu filho é burro demais, se perguntando se tinha feito algo de errado na sua criação, deixando ele bem em choque. Ele continua perguntando pra mãe por que a Aguri queria se encontrar, afinal ela é da Kikyo. Ela olha pro seu filho e pergunta pra ele: você não notou que tá fazendo a mesma coisa com o que fizeram com você no passado? No passado você completamente odiava isso, quando ficavam te julgando somente pela sua aparência, mas agora está fazendo a mesma coisa, e nesse caso é com essa história de Kikyo, falando que a Aguri em nenhum momento julgou pela sua aparência, e mesmo depois de ter descobrido que ele era aluno da Chidori, nunca mudou seu comportamento alguma vez, perguntando para ele o que você está vendo da Aguri. Nesse instante, vem algumas cenas dele falando que não seria nada bom a Aguri se envolver com ele porque ele é o aluno da Chidori, juntamente mostrando o passado de quando ele é criança, julgado pelas crianças por causa da sua aparência, e de a sua família ter loja de bolos, dele sendo chamado de delinquente, e por fim falando que a Aguri, ela é da Kikyo. Vendo seu filho cheio de pensamentos e não falando nada, fala pra ele falar pelo menos alguma coisa, mas nesse instante o Rintaro soca a sua cara, a sua própria cara, deixando ela bem assustada, falando: o que você tá fazendo assim de repente, deixando ela em choque. Rintaro reflete tudo o que tinha acontecido e admite que ele foi o pior, mesmo odiando ser julgado pela sua aparência. Ele fez a mesma coisa com a Aguri, e que no final ele era igual àquelas pessoas que o julgavam no passado, agradecendo a mãe por ter abrido os olhos dele. No dia seguinte, a Aguri estava indo em direção à sua escola, e no caminho avista o Rintaro parado em frente à escola, esperando por alguém. E nesse momento os dois se entreolham. Percebendo a sua ferida em seu rosto, ela tenta perguntar o que aconteceu, mas imediatamente ele fala que pensou que ela viesse cedo, talvez iria encontrá-la, e de novo pede desculpas por machucá-la. Ela não entende nada, perguntando: me machucar? Por quê? Ele responde para ela que percebeu uma expressão triste em seu rosto antes de sair da porta da loja. Ela, percebendo isso, se agacha rapidamente, gritando. Ele não entende nada, só pergunta o que tinha acontecido. Ela revela que não acreditou, que fez uma cara assim, dizendo que estava com vergonha. Ela admite que fez uma cara bem triste, mas isso é a responsabilidade dela. Mesmo assim, pede desculpas pra ele por ter saído calada sem falar nada, dizendo que perturbou ele novamente. O Rintaro fala que, na verdade, fui eu que acabei te atrapalhando. Percebendo isso, fala que ele é muito gentil. Rintaro pensa consigo mesmo que a Aguri, ela é sempre tão direta, dizendo cara a cara pra ele o que ela pensava, que pelo menos dessa vez ele precisava falar cara a cara também com ela, dizendo que quando ele via os caras da Chidori falando mal da Kikyo, ele nunca tinha pensado a respeito. Dentro dele, sempre achava que era algo normal ambos se odiarem, mas ele não gosta da ideia de alguém falar mal da Aguri. É por isso que ele fala que não é bom se envolver com ele, porque algo de ruim pode acontecer com ela, e pede desculpas
por ele apenas se importar com as escolas e não olhar para ela própria, revelando que ele também ficou muito feliz por vê-la naquele momento, deixando ela bem feliz. Logo, ela acaba recompondo e levanta rapidamente, mudando de humor, se apresentando como Waguri Kaoruko. Ele, não entendendo nada, responde que eu sei. E ela apenas ignora, falando que "e você é Etsumugi Rintaro", falando que a Chidori e a Kikyo, isso nada importava, que quem ela queria saber mais era sobre o Rintaro e mais ninguém, deixando ele bem emocionado. Chegando na sala, obviamente, ele pensa consigo mesmo que ninguém estaria ali, afinal ele chegou bem cedo na escola. Vimos que finalmente, depois de todas essas conversas, ele conseguiu o contato da Kaoruko. E naquele mesmo momento, ele pede desculpas por ter fechado repentinamente a cortina. Mas ela responde que não foi nada e que não tinha se importado. Pensando nos eventos que aconteceram, olhando em direção ao prédio da Kikyo, ele vê uma mão abrindo a janela. E era a Waguri, dando um oi com um rosto bem feliz para ele, e ele também respondendo com tchauzinho, admitindo que quer saber mais sobre a Waguri. No outro dia, estava ensolarado, estava fazendo muito calor, e até o Rintaro não estava aguentando e estava abanando o seu caderno no seu rosto. E o Usami quase morrendo por ali na sua carteira. Depois de ter tocado no assunto, falando que tá complicado de se movimentar, fala que o torneio estava próximo, o torneio de esportes. O Usami fica animadaço nesse momento, dizendo que o torneio era em maio, não é? Falando pro Rintaro que iriam ficar em primeiro lugar, mas estragando o momento, o professor chega falando pros dois que não podem participar do torneio esportivo, deixando os dois bem chocados. Eles não podiam, pelo simples fato de ter tirado nota vermelha. Eles não podiam participar do torneio porque teriam uma prova de meio termo, já que eles teriam que fazer uma prova novamente por causa da sua nota abaixo da média. E pelo que eu entendi, se eles não tirarem uma boa nota na próxima prova, eles não poderiam participar do torneio, deixando o Usami bem em choque, falando que estava muito ferrado. Ao mesmo tempo que acaba calculando o tempo que teria que estudar cada dia, mas mesmo assim não daria muito certo porque ele não consegue se concentrar nem 10 minutos estudando. Nesse momento, ele pede o Saku para ensinar ele a estudar. Afinal, eles são amigos, mas nesse momento o Saku recusa, falando que tinha ensinado ele a estudar no ano passado, e mesmo assim, ele tinha tirado nota vermelha. Por outro lado, o Rintaro pergunta pro Yorita se ele poderia ensinar a ele sobre o conteúdo, mas o Yorita fala que não daria muito certo, já que dessa vez o conteúdo tá fora da compreensão dele e que se fosse para estudar, teria que ser o Saku com os quatro juntos. Compreendendo a situação, o Ruivo, com cara de bravo, fala que o Saku não quer que eles dois participem do torneio, dizendo que tá tudo bem ele não ensinar, já que os dois iriam estudar juntos. Saku não liga pro que ele fala e apenas fala para ele fazer o que querem fazer, rolando uma briga ali, cheio de faíscas. Depois chega uma mensagem no seu celular e o Rintaro percebe que era da sua mãe, pedindo para ele avisar para Waguri que teria um desconto na loja, convidando a Waguri nesse dia por conta desse desconto que iria acontecer. Além do desconto, era só uma desculpa, já que ela queria se encontrar com a garota. Ele fica se perguntando, realmente ela não tá vindo para a loja recentemente? Antes mesmo, a sua mãe falava que ela vinha 2 vezes por mês, pelo menos. E fica se perguntando, como ela é uma senhorita, então podia gastar mais dinheiro. A pedido da sua mãe, ele acaba mandando essa mensagem para Kaoruko. Mesmo depois passando da 5ª, 6ª aula e depois acabando a aula, ele não tinha recebido nenhuma mensagem. Se perguntando, para começo de conversa, elas podem mexer no celular na Kikyo? Após ter pensado nisso, acaba surgindo uma mensagem no seu celular. Ela tinha respondido que não daria para aparecer na loja porque estaria ocupado nesse mês,
mas mesmo assim agradecendo pelo convite. Ele fica bem desanimado com a resposta dela, pensando que até mesmo ela tinha coisas para fazer e que não teria jeito se não aceitar. Peraí, por que eu tô desapontado? Nesse momento, o Ruivo chama pelo Rintaro gritando, dizendo que os dois iriam para a biblioteca. Os dois foram para a biblioteca estudar, a fim de evitar a nota vermelha, sem contar com o seu amigo Saku. Sentando os dois na mesa, o Sami fala que vai estudar, mas depois de algum tempo, ele se depara com uma realidade. Ele não sabe resolver nenhuma das questões. O Rintaro sugere, falando que não seria melhor se desculpar com o Natsuzawa, que seria o Saku. Indignado, ele acaba falando que quem constantemente fica do lado deles ensinando no ano passado foi o Natsuzawa, dizendo que também acha que foi muito ruim da parte deles, mesmo sendo ensinado pelo Saku, ter tirado nota vermelha, mesmo depois de ter feito tudo aquilo por eles, dizendo que o Natsuzawa, com toda certeza, ele também está ansioso para o torneio, reforçando que tanto o Natsuzawa e o Yorita estavam querendo mirar a vitória no torneio, então estaria se esforçando bastante. Iria cooperar junto com os dois, se resolvessem essa parada. O Ruivo desistindo de estudar sozinho, a fim de tentar se reconciliar com seu amigo por ter brigado com ele, ele vai até a escola, chamar os dois para estudarem juntos na biblioteca. E foi lá, deixando o Rintaro sozinho naquela biblioteca estudando. Depois de algum tempo, chega duas meninas procurando um lugar para se sentar e estudar. Vendo isso, Rintaro percebe, acaba saindo daquela mesa, deixando as duas se sentarem. Ela inicialmente ficou com medo, mas depois percebeu a gentileza do Rintaro. Mas agora era tarde demais e nem teve chance de agradecer o garoto loiro por ter abrido a mão do seu lugar. A caminho de procurar um lugar para se sentar e estudar, ele acaba escutando alguém chamar o nome de Kaoruko. Curioso, ele acaba espionando, acaba percebendo que era, de fato, aquela Kaoruko que ele conhece. E ela estava estudando com uma das amigas da sua escola. A Waguri olha para trás e imediatamente ele se esconde. Era apenas a imaginação dela, se pergunta. Nesse momento, ele acaba se tocando que o fato dela de falar que estaria ocupada nesse mês era porque ela teria um exame próximo e teria que estudar bastante. Vendo essa dedicação, não deixa de falar que ela está estudando bastante, mas que nada, ela só está desenhando em seu caderno, mostrando que uma parte era sua professora, que bela professora aí, e o outro é uma girafa, mas parece meio que um gato ou um cachorro misturado com os dois. Mas mesmo com essas brincadeiras, acaba escutando pela sua amiga que a Kaoruko deseja alcançar o topo da escola e de que com certeza ela conseguiria. Depois disso, ele se vira e acaba indo em um local para estudar, mas acaba nem se concentrando e fica imaginando que a Waguri é realmente incrível. Além de estudar na Kikyo, ela é muito inteligente. E olha ele aí, no fundo do poço da escola de idiotas da Chidori. E acaba se perguntando, realmente acabou se envolvendo com uma pessoa um tanto quanto incrível, deixando ele bem mais frustrado por não conseguir resolver uma das questões, dizendo que odiava a prova suplementar. E acaba desistindo e por enquanto se deita naquele banquinho e fica pensando consigo mesmo. Mesmo no ano passado, o Natsuzawa tinha ensinado ele muito, e mesmo tendo ensinado ele, acabou tirando uma nota vermelha, e sente que evitar uma nota vermelha seria uma missão impossível, e por um momento pensa que deveria apenas desistir. Imediatamente lembra das palavras do Sami, perguntando para ele se estava animado para o torneio que iria acontecer. Vagando pelos pensamentos, do nada surge, ficando próximas por ali, a Kaoruko, chamando ele pelo nome, perguntando se ele estava tirando um cochilo por ali. Ele, surpreso, ele não deixa de perguntar, você não estava na biblioteca agora há pouco? Percebendo que ele acabou dizendo algo que revelaria que era ele que estava se escondendo naquele momento, Kaoruko recebe a confirmação de que era a pessoa de quem ela estava pensando que era.
Por isso que ela saiu pra ver se era realmente a pessoa que ela tava pensando que era. E além disso, aproveitando esse momento, ela tava com fome. Então foi lá aproveitar para comer alguma coisa. Vendo um livro nas suas mãos, pergunta se ele estaria estudando para as provas. Ele acaba concordando, mas fala a verdade para ela que ele é um candidato para nota vermelha. Mesmo fazendo uma questão, ele acaba errando. Curiosa para saber qual era essa questão, ela pergunta qual que era e tenta resolver e explicar essa questão para ele, orientando como deveria fazer, e no final ele acaba conseguindo. Ela fala que alguma hora você vai ganhar confiança de que consegue resolver. Mudando um pouco de assunto, ela fala que recebeu a mensagem de que teria um dia de desconto na loja, mas pede desculpas por não conseguir ir nesse momento. Ele fala que tá tudo bem, afinal tem todo mês e ela poderia estar indo pegar esse desconto. Ela fala que tomara que ela consiga ir no mês que vem, afinal ela tem que estudar para as provas. Além disso, ela gasta bastante dinheiro com comidas, então estaria muito preocupada com a poupança dela. O Rintaro pergunta para ela se toda aquela quantidade de comida que ela compra vem da poupança dela. Ela responde que sim, é o dinheiro do seu bico. Ele, surpreso, pergunta: que bico? Ela responde que trabalha se tiver um feriado longo ou por algum outro motivo, se tiver tempo disponível. Ele se pergunta, mesmo sendo uma senhorita, ter um trabalho? Ela sorri e pergunta pra ele se era essa imagem que ele tinha sobre ela, revelando pra ele que ela não era uma senhorita, e sim uma bolsista que acabou entrando na Kikyo. Por isso que ela tinha que se esforçar bastante para ser uma aluna digna da Kikyo e não deixar que as suas notas caíssem. Mesmo assim, surpreendentemente, ela ainda continua liderando o primeiro lugar. O Rintaro fica surpreso, afinal é algo bem surpreendente. Mesmo liderando o primeiro lugar, ela admite que recentemente não tem conseguido dormir muito por causa das provas e acaba tendo que beliscar o seu dedo com tudo que ela tem para não dormir durante a aula, deixando ele bem chocado, sendo que realmente era bem surpreendente. Ela fala que veio de uma casa comum e que conseguiu entrar na Kikyo. Inicialmente foi o pai que estava encorajando ela e forçando a entrar na Kikyo. Mesmo inicialmente, o seu pai obrigando egoisticamente a ela frequentar a Kikyo e ela não querendo de maneira alguma trair o seu pai, em um momento começou a brotar nela mesma a vontade de querer estudar bastante, dizendo que é o seu orgulho por estar lá na Kikyo, deixando ele bem surpreso, imaginando que realmente quanto mais tempo ele passa com a Waguri, percebe quanto ele via por lentes distorcidas, se perguntando desde quando ele se tornou alguém que faz com os outros o que ele mais odeia que faça com ele. Nesse momento, o Rintaro pergunta para ela se ensinaria a ele a estudar. Estava chegando um torneio, mas ele tinha uma prova, e se tirasse uma nota vermelha, ele não poderia participar do torneio. Só dessa vez, ele não queria, por isso que ele pede a ajuda da Kaoru, dizendo que não queria mais ficar acostumada a desistir. Podia ser quando ela estivesse livre, mas acaba se arrependendo, falando que ela tá sem tempo ultimamente, não é? E além disso, não tá dormindo direito. Então era uma proposta bem complicada. Imediatamente, ela fala que se abrir algum tempinho, ela iria mandar uma mensagem no mesmo instante, falando que vamos dar o nosso melhor juntos. E nesse momento, Kaoruko fala que tinha que ir e voltar logo. Onde a sua amiga estava? O Rintaro pergunta se era aquela garota com trança. Ela responde que exatamente ela mesma. E tem mais uma, mas ela acabou indo para uma loja de conveniência e acabou não voltando mais. Ela acha que ela já foi embora, talvez, mas que nada, porque agora ela surge. Era a mesma garota que estava observando os dois à distância, perguntando para ela quem que é esse cara. O que vai acontecer no próximo capítulo, já que a amiga da Kaoruko descobriu que ela está se envolvendo com um garoto da Chidori. Será que vai causar uma confusão? Será que vai acontecer uma briga entre as duas amigas?